pastoral, María de Magdala. Y continuamos en este momento con un hermano muy querido. Ya les voy a explicar a ustedes por qué. Él es, como ahorita van a leer su nombre en el afiche que les voy a proyectar mientras hacemos la presentación de nuestro siguiente ponente. Él es, como ustedes están viendo en la diapositiva, el padre Antonio César Seganfredo. Él es escalabriniano. Y pues les cuento que hemos sido compañeros de estudios en Roma. Claro, él mucho más inteligente que yo, eso terminó antes que yo los estudios. Hemos sido compañeros y me dio muchísima alegría saber que también estuvo en Jerusalén, en la escuela bíblica. Él es, como ya leerá la hermana Ana Francisca, la hoja de vida, también exalumno de la escuela bíblica de Jerusalén. Y también el año pasado hizo su doctorado, pues, con nosotros los dominicos en Roma, en el Angélico. Querido Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Solo una pequeña cosita antes de que la hermana Ana Francisca lea la hoja de vida de Antonio. El país más al norte, el país latinoamericano más al norte del continente es Canadá. Porque resulta que en Canadá hablan francés, por lo tanto es una lengua que viene de latín. Y los países pues más al sur del continente, los latinoamericanos más al sur, son Chile y Argentina, ¿verdad? Pero podríamos decir que tal vez el país más al este latinoamericano, más al este, es Brasil. Y aquí los brasileños tienen una ventaja sobre nosotros, y es que ellos normalmente aprenden el español. Yo he conocido muchos brasileños que hablan el español. En cambio, nosotros, y ese puede ser todo un reto, todo un desafío, como que no tenemos la disciplina que tienen ellos para aprender el portugués. Como este es un congreso internacional, él va a hacer su ponencia en portugués, como no podría ser de otra manera. Pero el español y el portugués son justamente lenguas hermanas. Así es que no tendremos dificultad para poder entender lo que él generosamente nos va a compartir. Es básicamente narrarnos todo el modo como se está estudiando la Sagrada Escritura en el país más grande del mundo. Entonces, la hermana Ana Francisca nos va a leer en este momento la hoja de vida. En portugués lo va a leer ella. No, lo voy a traducir. Entonces, bueno. La hoja de vida del padre Antonio está en portugués. Yo voy a tratar de traducir al español. Padre Antonio, si me equivoco, me corrige. Bien, él es doctor, él es, bueno, ante todo, el padre Antonio César Seganfredo, doctor en teología bíblica por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angélico. Maestro en teología bíblica y tiene también su baccalaureato en teología por la misma universidad. Luego él ha hecho ciencias bíblicas en la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, o sea, en la L'École Biblique de Jerusalén. Es profesor en el área de Sagrada Escritura, Nuevo Testamento y lenguas bíblicas en el Instituto Teológico de San Pablo, en Sao Paulo, Brasil. Y es miembro de la Asociación Brasilera de Pesquisa Bíblica. También trabaja actualmente en la pastoral parroquial y en la formación bíblica del pueblo de Dios, sobre todo a través de cursos de actualización. Uy, entendí muy bien el portugués. Bueno, Padre Antonio, bienvenido, benvenuto tra noi. Yo parlo più o meno l'italiano. Y como él habla también italiano, así si hay algún problema es por ahí que nos vamos a entender. Entonces, Padre Antonio, estamos listos para escuchar. Anita, ¿puedes proyectar la diapositiva? Ok. Anita, ¿si puedes proyectar las diapositivas?
enquanto a diapositiva vai sendo colocada, eu já começo a falar, pode ser? Muito bem. Então, muito obrigado a vocês pelo convite para participar desse congresso virtual. Antes de mais nada, parabéns também ao Centro Maria de Magdala pelo 5º aniversário. E é uma honra, uma alegria estar aqui presente. Eu, pessoalmente, navego muito mais pelas páginas do Novo Testamento e a perspectiva de participar desse congresso me obrigou a também procurar conhecer melhor o livro de Jó. Então, nesse último mês, eu procurei também introduzir mais nesse livro e, com certeza, com todas as palestras que foram feitas nesses dias, eu pude também me aprofundar mais ainda. Por isso, eu agradeço pela oportunidade de estar participando desse congresso. Como o padre William já disse, nós somos colegas durante o tempo do mestrado em Roma, e, na verdade, mesmo no doutorado, o nosso orientador foi o mesmo, foi o padre Paulo Garuti, que é um dominicano que ensina em Roma e em Jerusalém. Eu sou muito ligado aos dominicanos, porque toda a minha formação bíblica teológica aconteceu com os dominicanos, em Roma, no Angélico, e também em Jerusalém, na École Biblique. Eu lembro, o padre William, apenas para uma anedota inicial, que uma vez eu até coloquei o seu hábito dominicano, se deixa uma vez na vida colocar o hábito dominicano. Tenho aqui a foto, não sei se... Deixa eu colocar aqui a foto. Estou aqui com o hábito dominicano do padre William, isso há muitos anos atrás. Ok, mas após essa introdução, então, vejam só, me foi pedido para falar sobre esse tema, a experiência bíblica no Brasil, fortalezas, debilidades e perspectivas de futuro. Então, em primeiro lugar, a premissa que eu faço é a seguinte, vejam só que é claro que eu falo a partir da minha experiência e do meu contexto de vida. Qual é que é? Por isso que é uma premissa importante. Vejam só, eu falo como homem, como padre, como católico, como estudioso da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, que vive na grande cidade de São Paulo, né? Então, é claro que esse é o meu ponto de vista, esse é o meu lugar social. Se nós pedíssemos para tantas outras pessoas que falassem sobre a experiência bíblica no Brasil a partir dos seus pontos de vista e dos seus lugares sociais, dos seus contextos, com certeza a nossa experiência poderia ser muito mais enriquecida. Então, acho importante dizer isso no início, porque é apenas uma pedra do mosaico, tá bem? Não é que agora aquilo que eu vou falar, de repente, quer dizer, é o meu ponto de vista, mas ele poderia ser imensamente enriquecido com os pontos de vista de outras pessoas. Eu vou dividir em 3 partes, então, como me foi pedido. A primeira parte, eu vou procurar falar das fortalezas da experiência bíblica no Brasil, que é a parte mais longa, e no final falarei brevemente também de algumas debilidades e perspectivas de futuro. Então, eu agora irei elencar, irei falando de algumas dessas fortalezas, desses pontos de força da experiência com a Bíblia no Brasil. O primeiro do qual eu quero falar, então, é a presença de faculdades bíblicas. No Brasil, nós temos, graças a Deus, a presença de várias faculdades de teologia que oferecem especialmente a possibilidade de mestrado, de maestrias, né, e de doutorado, e também de especializações na área bíblica de grande qualidade, de grande qualidade científica, onde estudam
padres, religiosos, mas também leigos, né? E essas faculdades, em geral, elas também têm a sua própria revista, e nessas revistas, muitas vezes, então, acontece a apresentação dos resultados das pesquisas bíblicas. Eu quero sublinhar, por exemplo, mas apenas para dar um exemplo, que a revista Ribla, né, que é latino-americana, tem em espanhol e tem em português. A versão em português, ela foi assumida desde 2016 pela UMESP, Faculdade Metodista de São Bernardo do Campo, que fica aqui em São Paulo, praticamente, né? Mas uma outra revista que, vejam ali, tem 2 exemplos das últimas 2 revistas Ribla, em português, mas tem também em espanhol, né? Uma sobre Neemias, outra sobre a ecologia. Uma outra revista que não está presente aí, mas eu quero também sublinhar, é a revista Estudos Bíblicos, que ao longo dos anos sempre tem sido organizada a partir da Faculdade dos Franciscanos de Petrópolis. Ok. E falando dessas faculdades, eu quero citar algumas das mais destacadas, onde se pode realizar excelentes mestrados e doutorados em estudos bíblicos. Então, a PUC de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Faculdade Este de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que é evangélica, a FAGE dos Jesuítas, em Belo Horizonte, Faculdade Jesuíta, é a Faculdade dos Jesuítas, a PUC de Curitiba, PUC sempre é Pontifícia Universidade Católica, né? A PUC de São Paulo, que é aqui minha vizinha, a UMESP, que é a Faculdade Metodista a Universidade Metodista de São Paulo, também aqui muito próxima, a PUC do Rio, a PUC de Goiás, né? E por fim aí a Unicap, que é a Universidade Católica de Pernambuco, né, em Recife, que também é guiada pelos jesuítas. Em todas elas é possível realizar uma especialização do mais alto nível. Seguindo adiante, um segundo ponto de força são as traduções da Bíblia presentes no Brasil. Vejam só, se no passado as traduções em português eram mais traduções feitas a partir de projetos europeus, como a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino do Padre Shekel, a TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia, e que continuam sendo excelentes traduções também, excelentes possibilidades em português, mas nos últimos anos também nós temos já traduções que foram feitas no Brasil por estudiosos e estudiosas brasileiros. Então, vejam só, vou dar alguns exemplos das últimas que apareceram. Então, nós temos, vejam, na próxima diapositiva, nós temos, por exemplo, a Bíblia Pastoral, da editora Paulus, de 1990, a Bíblia Sagrada de Aparecida, da editora Santuário, dos Redentoristas do Santuário de Aparecida, a nova Bíblia Pastoral, que é agora de 2014, bastante recente, as Irmãs Paulinas também, que estão traduzindo também, realizando uma nova tradução, por enquanto apenas o Novo Testamento foi publicado, e por fim, em 2019, a Bíblia Sagrada, tradução oficial da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A partir dessa tradução dita oficial, também os lecionários deveriam ser agora atualizados em base a essa tradução oficial. Quem quisesse conhecer melhor toda a trajetória da Bíblia em português desde o seu início até hoje, o Cláudio Vianney Malzone, que ensina lá em Recife, ele em 2016 lançou esse livro, Edições da Bíblia no Brasil. Na próxima diapositiva tem a capa do livro do Cláudio Malzone, As Edições da Bíblia no Brasil, as edições da Bíblia no Brasil, junto também com a capa
da Bíblia da CNBB, dita agora, então, tradução oficial, né, também para o uso litúrgico. Ok, seguindo adiante, eu quero também sublinhar a grande ajuda que tem dado a Sociedade Bíblica do Brasil. Essa sociedade ela tem realizado um grande serviço, que é aquele de permitir que os livros nas línguas, que as Bíblias nas línguas originais possam chegar até os estudantes, até os biblistas. Então, quem quiser adquirir uma Bíblia em grego, em hebraico, né, recorre hoje em dia à Sociedade Bíblica do Brasil. E também a Sociedade Bíblica, nos últimos anos, realizou esse projeto do Novo Testamento interlinear grego-português e do Antigo Testamento interlinear hebraico-português em 4 volumes. Né? Um projeto muito importante que ajuda muito os estudiosos, os biblistas, ajuda muito os estudantes também. Vejam que o último dos 4 volumes ele foi publicado no ano de 2020. Aqui o tradutor é o Edson, lá da Universidade Metodista aqui de São Paulo. Então, eu pessoalmente gosto muito e utilizo muito também essa tradução interlinear, e é um projeto da Sociedade Bíblica do Brasil. A próxima diapositiva. Una pregunta, Antonio, tal vez antes de, ¿Sí? Si volvemos a la diapositiva anterior, son 4 Sí. volúmenes. ¿Por qué son 4 volúmenes? ¿Siguen el canon hebreo, el canon griego? Não, são 4 volumes porque é muito extenso, né? O Pero, digamos, Novo Testamento... siguen, por ejemplo, como el Antiguo Testamento hebreo, el Antiguo Testamento griego, o sea, la Septuaginta ou a Bíblia hebraica? Não, assim, será um outro, é uma ideia para um novo projeto para a Sociedade Bíblica do Brasil. Mas, por enquanto, a tradução foi apenas do texto hebraico, né, a partir da Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Mas, então, pela questão de que o Primeiro Testamento é bem mais amplo, se teria precisado um livro enorme, então não teria sido nem possível. Ya entendí, sí. Ya, muchas gracias. Okay. Um outro ponto de força, seguindo adiante, ali, por exemplo, ali na diapositiva, nós vemos apenas o volume número 4, aquele que foi lançado agora. Ele é do mesmo tamanho daquele do Novo Testamento, ou seja, por isso a necessidade de 4 volumes. Um outro ponto de força, seguindo adiante, é a questão do mês da Bíblia. Então, o Papa Francisco, ele agora, a partir desse ano, ele pediu que se comece a festejar o 3º domingo do tempo comum, que está em geral no mês de janeiro, como o domingo da Palavra de Deus. E é uma coisa muito importante. Agora, eu disse assim, olha, o Papa Francisco, aqui no Brasil, ele está chovendo no molhado. Não sei como é na Colômbia. Mas no Brasil, um mês inteiro é dedicado à Bíblia, que é o mês de setembro. É claro que não daria certo na Europa, porque setembro é mês de férias praticamente, estão voltando as atividades, ainda um mês meio de férias. Mas no Brasil, o mês de setembro inteiro é dedicado à Bíblia, é chamado mês da Bíblia. Então é uma oportunidade onde nas paróquias e nos ambientes eclesiais se realizam várias atividades para celebrar, para estudar, enfim, é um mês, como eu disse, todo um mês dedicado à Bíblia. Setembro, mês da Bíblia. E nesse sentido, algo muito importante é o fato de que desde 1971, que é a próxima diapositiva, desde 1971, em resposta ao Concílio Vaticano II, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, propõe um livro para o estudo da Bíblia no setembro daquele ano. Então, um ano é um livro do Antigo Testamento, no outro ano é um livro do Novo Testamento. Na próxima diapositiva, nós podemos ver, por exemplo, que em 2009,
foi a primeira carta de João. Já nesse ano de 2020, agora em setembro, o livro que nos é proposto é o estudo do livro do Deuteronômio, né? Então, isso permite que, eu digo assim, uma pessoa que começa jovenzinho a estudar a Bíblia, digamos assim, um leigo, que comece a acompanhar ano após ano o livro proposto pela CNBB, quando chegar aos seus 70, 80 anos, vai ter estudado toda a Bíblia, né? Vejam só. E nesse sentido, as faculdades de teologia, as editoras católicas, têm também produzido alguns materiais muito bons que conjugam, por um lado, a seriedade acadêmica, os frutos da academia, e, por outro lado, também aquela linguagem popular, e juntando esses dois elementos, oferecem subsídios para as comunidades. Na próxima diapositiva, por exemplo, eu já apresento dois dos melhores exemplos que nós temos, os dois da editora Paulus. Um deles, A Lei a Favor da Vida, entendendo o livro do Deuteronômio, que é do Centro Bíblico Verbo, dos verbitas, né? E outro, Em Busca da Palavra de Deus, uma leitura do Deuteronômio, entre contradições e ambiguidades, violências e solidariedade, uma coedição da Paulus e do CEBI. São dois ótimos subsídios que com certeza ajudarão nesse mês de setembro os grupos, as comunidades, as paróquias a aprofundar o conhecimento da Bíblia, né? E seguindo adiante, após ter falado do mês da Bíblia, que é uma iniciativa mais pastoral, mais popular, né? Vamos agora voltando mais para a questão da academia. No ano de 2004, foi fundada a Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, chamada ABIB, que foi pega essa palavra ABIB, porque no hebraico ABIB significa primavera, né? Tel Aviv, né? Que é a montanha da primavera. E vejam só que nós sabemos que existem algumas associações de biblistas muito importantes ao redor do mundo, né? Mas aqui na América Latina começam também a ter algumas associações muito fortes. E no Brasil, em 2004, então, foi fundada a ABIB, ecumênica, quer dizer, dela participam biblistas, homens e mulheres, das diferentes confissões religiosas. Enfim, todas as pessoas que queiram associar-se, que são estudiosos da Bíblia, podem associar-se à Bíblia. E o seu ponto alto é o congresso que acontece a cada 2 anos, né? E então, agora no 2020, nesse ano aqui, deveria acontecer no mês de agosto, de 24 a 27 de agosto, o congresso aqui no ITESP, aqui na faculdade onde eu ensino, iria acontecer o 9º Congresso Internacional, cujo tema seria História de Israel, Arqueologia e Bíblia, né? E esses congressos, além da presença de biblistas do Brasil inteiro, eles sempre têm contado com a presença de autoridades internacionais. Por exemplo, naquele do 2018, que foi em Curitiba, e se tratou dos escritos paulinos, estiveram presentes Carlos Gil, da Espanha, né, e John Barclay, do Reino Unido. E agora, para esse de 2020, estavam previstos o jesuíta o Peter Dubowski, do Bíblico de Roma, e a Norma Franklin, de Israel. Não será possível realizar, já foi passado para o ano de 2021, né? Mas são algumas ocasiões muito importantes também. Na próxima diapositiva, a gente vê o cartaz, onde havia o anúncio desse congresso, que não vai acontecer esse ano, mas acontecerá no ano que vem. Quem sabe, alguns de vocês virão aqui, eu posso até hospedá-los aqui na casa onde eu moro, assim vamos aprofundando esse conhecimento bíblico intercontinental. Já fica o convite aí para o ano de 2021,
o 9º Congresso da ABIB, tá bem? Seguindo adiante, vamos agora voltar mais para a parte popular. No ano de 1979, foi fundado um centro muito importante, que é o CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Esse centro, que teve entre os fundadores o famoso Frei Carmelita Carlos Mesters, e também outros personagens evangélicos, por exemplo, Jeter Ramalho, que era de confissão evangélica, né? E faleceu recentemente. Esse centro ele foi fundado justamente para procurar promover a leitura popular da Bíblia. Promover a leitura popular da Bíblia, promover a formação, a capacitação de lideranças para a leitura popular da Bíblia, né? Então, nós vemos aí na próxima diapositiva o logo do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, e a fotografia desse simpaticíssimo Frei Carlos Mesters, holandês, mas que mora no Brasil desde 1949. Agora ele está com quase 90 anos. Ele também fez a sua teologia lá no Angélico, em Roma, e depois teve 2 anos na École Biblique de Jerusalém. Mas depois, no ano de 63, voltou para o Brasil, e desde então ele viveu a vida inteira dele aqui. Infelizmente, creio que não haverá tempo, mas se houvesse tempo, eu também gostaria muito de falar sobre o Frei Carlos Mesters e algumas intuições importantíssimas que ele tem, todas elas ao redor desse método da leitura popular da Bíblia. Ok? Mas o CEBI, enfim, que hoje em dia está espalhado pelo Brasil inteiro, se vocês veem aí o número, ele chega a atingir cerca de 80 mil lideranças populares, ou seja, é um centro capilar, está espalhado pelo Brasil inteiro, né? Nele é muito incentivado esse triângulo no qual se procura colocar junto realidade, Bíblia e comunidade, né? Realidade, Bíblia e comunidade. O Frei Carlos Mesters, nesse sentido, ele insiste muito de que a Bíblia nasce da vida, né? E se nós não ajudarmos, se nós não ajudarmos a Bíblia a iluminar a vida de hoje, essa leitura não vai servir para nada, né? Vai ser uma leitura que não vai servir para nada. Então, de fato, eu creio que essa intuição do CEBI, que é uma intuição muito latino-americana, é uma das principais contribuições que as ciências bíblicas e que a pastoral bíblica tem para oferecer para a humanidade. Então, eu creio que é um dos principais carismas latino-americanos do ponto de vista da experiência bíblica, seja do ponto de vista dos estudos, seja do ponto de vista da prática, né? Porque é claro que para você chegar também depois a realizar, a formar essas lideranças populares, você precisa também de pessoas que tenham estudado também de modo muito profundo antes disso, para que possam também formar bem essas lideranças, tá bem? Seguindo adiante, então, na diapositiva seguinte, nós vemos justamente esse triângulo do qual eu falava, né? A Bíblia no centro, mas sem esquecer a realidade da pessoa, a realidade da comunidade, a realidade da sociedade. Por isso, aquilo que o Frei Carlos Mesters insiste muito, é preciso conversar, é preciso celebrar, né? Ele diz, uma conversa, mais uma conversa, mais uma conversa, vira uma conversão. E devagarzinho vai acontecendo essa conversão pastoral, iluminada pela palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo. Muito bem. Seguindo adiante, um outro aspecto muito importante no Brasil e que tem crescido nos últimos tempos,
é a questão dos cursos de teologia e de Bíblia para leigos, né? Hoje em dia, cada vez mais, dioceses, paróquias, comunidades religiosas, etc., oferecem cursos de teologia, e dentro desses cursos de teologia, muitas vezes são cursos bíblicos, de introdução ao Primeiro, ao Segundo Testamento, ou introdução a livros bíblicos específicos, né? E esses cursos, em geral, são ou à noite, ou ao sábado, ou nos finais de semana, ou gratuitos, ou com um preço, assim, praticamente de custo, de modo que todas as pessoas que quiserem participar poderão participar, né? Eu tenho percebido, eu mesmo, que estive por 5 anos como vigário aqui numa paróquia próxima a São Paulo, e agora por 4 anos estou como pároco em uma pequena paróquia em São Paulo. Já há vários anos venho procurando sempre trabalhar também nessa questão da promoção da capacitação das lideranças através dos cursos de teologia, e eu, pessoalmente, em geral, são sempre, então, cursos bíblicos. Mas eu percebo também em várias outras partes do Brasil como isso tem se multiplicado, e isso creio que também é algo de muito importante. Ainda um outro aspecto é a presença das editoras católicas, né? No Brasil nós temos, para dar o exemplo das mais significativas, a Paulus, a Paulinas, a Vozes, que é dos franciscanos, a Loyola, dos jesuítas, a Santuário, que é dos redentoristas, mas também editoras evangélicas, por exemplo, a editora Sinodal, a editora Vida Nova, a Sociedade Bíblica do Brasil, da qual eu já falava, de modo que, se nós pegarmos essas várias editoras, nós podemos encontrar desde de obras da mais alta qualidade científica, muitas delas traduzidas de autores estrangeiros, mas também muitas delas escritas por brasileiros, até instrumentos, até livros de divulgação, de boa divulgação. Por exemplo, aqueles livros que eu falava antes, que são para o mês da Bíblia, né? Uma ótima divulgação. A presença dessas editoras católicas é algo que também enriquece muito a possibilidade de que os estudiosos, os estudantes, enfim, quem quiser, possa ter acesso ao conhecimento bíblico. Muito bem. Eu até fiz ali um mosaico com várias delas, entre católicas e evangélicas. Eu mesmo estou sempre fuçando, não sei se vocês conhecem esse verbo, estou sempre consultando os sites dessas editoras para ver as últimas novidades que são lançadas, e com muita frequência tem um material ótimo. Ok. Então aqui eu procurei apresentar para vocês, que foi a parte mais longa, vários aspectos que eu acredito que são pontos de força na experiência bíblica do Brasil, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista da pastoral popular nas comunidades. Sobre as debilidades, assim, eu apresento algo, como eu disse, se outras pessoas falassem, com certeza poderiam também apresentar outras debilidades, quem sabe. Eu vou apresentar especialmente duas. Uma das debilidades é, infelizmente, a leitura fundamentalista, né? Então, nós vemos que muitos grupos cristãos, especialmente de matriz evangélica pentecostal e neopentecostal, que tem crescido muito no Brasil desde os anos 80, mas, quem sabe, também alguns grupos católicos de uma certa tendência, né, têm privilegiado uma leitura bíblica descontextualizada, anacrônica, e que interpreta o texto literalmente, né? Sem considerar o contexto do livro em questão, do livro bíblico em questão, e ainda menos o livro no contexto bíblico do Segundo Testamento, do Primeiro Testamento, nem se fala do contexto histórico, bíblico, geográfico, etc., né? O resultado disso é uma hermenêutica míope, né? E que acaba
sendo utilizada, muitas vezes, não para promover a vida em abundância, como Jesus propôs, mas para propor o sectarismo, a divisão, né? Então, quando a gente vê, às vezes, certas imagens, que são certas igrejas onde tem pessoas que entram e quebram imagens, por exemplo, ou até grupos, ou até, por exemplo, centros de religiões afro-brasileiras que são talvez apedrejados, né? E tudo isso partindo de uma certa leitura bíblica, infelizmente, né? Também é muito comum nesses grupos que tenha renascido com muita força aquela teologia que entrou em crise com o livro de Jó. Com Jó, entra em crise a teologia da retribuição, infelizmente, está mais viva do que nunca, hoje em dia, com o nome de teologia da prosperidade, né? Como eu não conheço a realidade da Colômbia, do Peru, dos outros países, mas é interessante. Mas o fiel, né, entendido como o fiel da própria igreja, claramente dizimista, ele Deus necessitaria sucesso na vida pessoal, profissional, familiar, financeira, etc. E é uma teologia bem diferente do que a teologia da cruz, tão presente, uma teologia da cruz, né, que é tão importante, tão importante na Bíblia, né, especialmente no Novo Testamento, claro. Um segundo aspecto de debilidade que eu quero sublinhar é o aspecto da uma certa tendência clericalizante. Como, por exemplo, aquele do CEBI, que nasceu em 1979. Nasceu justamente para incentivar uma leitura popular da Bíblia, um encontrar-se para rezar, celebrar, partilhar ideias. Hoje em dia tem uma certa tendência, especialmente da nova geração de padres, de consagrados, uma certa tendência a voltar a voltar para sacristias, a voltar para a liturgia, a voltar para a liturgia no sentido, entendendo, no sentido negativo, né? No sentido de muita valorização das vestes litúrgicas, dos rituais, em detrimento da vida do povo, né? Isso que eu chamei de uma certa tendência clericalizante. Infelizmente, esse tipo de tendência não ajuda a que a Bíblia possa, não ajuda a formar grupos de reflexão, grupos de estudos bíblicos, comunidades eclesiais de base, a valorização de uma igreja toda ministerial, né? Mas se recentra muito na pessoa do padre, né? Então, essa infelizmente, uma certa tendência negativa. A gente não pode generalizar, você fala de tendência, né? Não se pode generalizar, mas infelizmente, uma tendência. E para concluir, porque o meu tempo já deve ter estourado, para concluir, uma imagem clerical, né? Aí, um padre dizendo alto lá, né? E para concluir, então, agora eu gostaria de apresentar duas propostas de perspectiva de futuro. Uma perspectiva de futuro que eu vejo é a necessidade de estar presentes e muito presentes no mundo virtual, né? Hoje em dia, nesse tempo no qual a internet é onipresente, né? É onipresente, está presente em tudo. É necessário que nós continuemos a produzir material bíblico de qualidade para que esteja presente na internet, nas redes sociais, nos sites, no YouTube. Nesse sentido, esse congresso que está acontecendo é um exemplo, né? Então, parabéns ao Frei William, à irmã Ana Francisca, pela iniciativa desse Centro Maria de Magdala e por esse congresso. No Brasil, um outro pequeno exemplo.
um grupo de professores de Bíblia do Brasil inteiro, agora nesse tempo de pandemia, deu início a um grupo chamado Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Quem quiser pode inscrever-se lá no YouTube. Todo santo dia, um dos biblistas realiza uma reflexão sobre um dos textos bíblicos da liturgia do dia, uma reflexão de qualidade e também uma reflexão que procure dar uma palavra de esperança, de encorajamento nesse tempo de pandemia. Tá? Então, aproveito também para fazer uma publicidade desse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, que começou há poucos meses. Quem quiser pode consultar. Uma segunda e a última perspectiva de futuro que eu apresento para vocês também é aquela de continuar colocando em prática os recursos que estão à disposição. Vejam só, hoje não faltam recursos. Nós temos amplo acesso ao texto bíblico, a livros, a revistas, a vídeos, a sites, a pessoas preparadas, a faculdades, a organizações, né? Então é preciso, com criatividade, coragem, então, continuar colocando todos esses meios à disposição do povo de Deus, né? Para que essas sementes de fato sejam plantadas e possam dar bons frutos na construção do reino, né? Na igreja, na construção do reino. Creio que os mais maduros que nós temos é a leitura popular da Bíblia, né? Essa que tem nesse ícone do Frei Carlos Mestres, um dos seus grandes inspiradores, né? Com as suas intuições e a sua caminhada já consolidada, a leitura popular da Bíblia é parte fundamental da contribuição bíblica latino-americana e brasileira para o universo bíblico. Fortalecer a sua difusão e a capacitação de lideranças constitui uma outra fecunda perspectiva de futuro. E com isso, eu agradeço e vou já concluir. Muito obrigado. Muchísimas gracias, querido Antonio, por lo que nos has compartido sobre pues, el estudio, la lectura, el trabajo con la Sagrada Escritura en el Brasil. Y sí, ¿quién no conoce? Vamos a saludarlo con nuestras manos. Primero las palmas, claro está. Sí, porque este es el saludo oficial. Sí. Muchísimas gracias, obrigado. Muy obrigado. ¿Quién no conoce a Carlos Messer? Y veo que está siguiendo los pasos de Carlos Messer, ¿eh? También el doctorado en el Angelicum, también 2 años en Jerusalén. Vamos adiante. ¿Cómo? Vamos adiante. Sí. Dentro de poco ya tendremos tus libros también traducidos al español o los textos que vayas produciendo. Y de verdad que nos deja a todos nosotros un reto grande y es de aprovechar, fíjense, todos los medios a disposición. Hoy en día, el pecado que tenemos tal vez sea el pecado de la desidia, ¿verdad? Tenemos muchísimas oportunidades para formarnos en Biblia por medio de diversos centros de formación, pero también buscando canales, buscando páginas, buscando libros muy bien hechos, muy bien publicados. Pero la hermana Aida tiene una pregunta, creo, ¿verdad? Sí, no, que yo iba a decirle al padre Antonio que los comentarios son que se entendió muy bien, que se entendió el recorrido bíblico en Brasil, los 3 momentos que nos ayudó a ver, ¿verdad? Dicen aquí que muchas gracias al padre Antonio, bendiciones, y que Brasil es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros, y yo creo que para mí lo más lindo es escucharle decir esto de todo a disposición del pueblo de Dios. Sí, es casi con lo que terminaba usted. Todo esto tiene que estar a disposición del pueblo de Dios. Es algo que queremos hacer nosotros como centro bíblico. No es tan fácil, pero también tenemos que estar muy agradecidos al cabo de 5 años porque las puertas se nos han abierto y nosotros hemos podido poner al servicio del pueblo de Dios pues lo poco que tenemos y lo que somos. Y pues gracias a ustedes también por esta colaboración. Interesante tener la oportunidad de escucharlo en portugués.
¿verdad? Las diapositivas nos ayudaron mucho y pues creo que eso es un lujo. Ahí están dándole las gracias, padre Antonio. Yo quería una pregunta, mi pregunta sí viene, mi pregunta es la siguiente. Nosotros sabemos que los escalabrinianos, usted es escalabriniano, ¿verdad? Sacerdote escalabriniano, pues trabajan, su carisma principal es la acogida de los migrantes, ¿verdad? ¿Cómo trabaja o cómo trabajan esto, por ejemplo, esta pastoral bíblica, sobre todo en el medio de los migrantes? Então, é claro que, assim, em relação ao trabalho com os migrantes, é um trabalho bastante desafiador, justamente porque um dos aspectos bastante importantes na pastoral a necessidade de dar continuidade, né? Sim. Eu via, por exemplo, quando eu morava em Roma, que trabalhava com os brasileiros na comunidade brasileira de Roma, a grande dificuldade era porque tinham pessoas que chegavam e depois partiam, então era difícil realizar uma atividade com continuidade, né? Mas eu creio que essa intuição da leitura popular da Bíblia, eu creio que seja uma intuição muito importante, porque, assim, diz o Frei Carlos Mesters, com muito mais propriedade do que eu. Ele diz assim, que as pessoas, quando elas leem o texto bíblico, elas não se perguntam o que significa aquilo, mas elas se perguntam o que isso diz para a minha vida, né? Então, eu creio que se nós, quando trabalhamos com as comunidades dos imigrantes, né? Se nós colocarmos em prática essa leitura, esse método da leitura popular da Bíblia, nós iremos, de fato, ajudar que a Bíblia possa iluminar a vida deles, porque eles também perceberão todas as dificuldades que houve ao longo da história bíblica, uma história onde o elemento da migração é muito, muito forte. Poderão dizer. Então, hoje também Deus continua caminhando conosco, né? Hoje também Ele continua nos dando força e continua nos dando esperança. Infelizmente, viu, irmã Ana Francisca, infelizmente, na atividade a atividade que eu realizo hoje em dia é uma atividade que ela está bem mais próxima da academia. E às vezes, é difícil, quer dizer, nós precisaríamos ser duas pessoas para nos dedicar 100% à academia e 100% aos grupos, enfim, nas paróquias, aos grupos, né, populares. É um grande desafio, né? É um grande desafio. Mas, enfim, eu acredito firmemente que essa intuição do CEBI, da leitura popular da Bíblia, eu acredito firmemente que ela é muito importante também para o trabalho com os migrantes. Muchas gracias. Y tengo que decirle que al Centro Bíblico han participado, en el Centro Bíblico han participado varios escalabrinianos. Un padre Antonio, escalabriniano, varios jóvenes estudiantes de las Javerianas, donde fuimos nosotros docentes de ellos, y por uno de ellos, que se llama Rivaldairo, Rivaldairo, que está aquí en Colombia, hay varias personas, sobre todo Martica, que está por aquí. Ella llegó al Centro Bíblico porque Rivaldairo la motivó a venir al Centro Bíblico. Entonces hay un nexo también con los escalabrinianos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Antonio, pues por todo lo que nos has compartido. Y como te comentábamos y les hemos dicho a todos nuestros ponentes, no tenemos ni oro ni plata, sino simplemente este sencillo, humilde certificado, pero que te lo entregamos con muchísimo cariño. Igual, dice el Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, hace constar que el presbítero Antonio César Seganfredo participó como ponente en el primer Congreso Virtual Internacional del Centro Bíblico Pastoral, desarrollado desde el 20 hasta el 22 de este mes. Y como ya les hemos comentado, con el apoyo de la Universidad Católica de Manizales e igualmente de la Fundación Universitaria
Montserrat. Nuevamente, muchas gracias. Son las 6:04. Les vamos a pedir un favor bien grande. Tomémonos unos 10 minutitos de descanso y luego ya venimos prácticamente con la parte final de nuestro congreso. Tenemos varias sorpresas para ustedes, así es que no se vayan a ir, no vayan a abandonar por favor la sala. No nos dejen con la torta. 10 minutitos para cuestiones técnicas. No se imaginan ustedes el tipo de torta que van a ver aquí. Y hasta piñata también. Claro, parece que la piñata tiene la imagen mía, pero no importa. De todos modos es día de fiesta y motivo de alegría. Mientras estamos en la pausa, les vamos a proyectar un video. Es el video justamente de la otra entidad que nos apoya, de la Fundación Universitaria Montserrat. Bienvenidos a la Fundación Universitaria Unimonserrate, una institución de educación superior con el sello de la Arquidiócesis de Bogotá. Unimonserrate, formación con proyección y cercanía. Investigaciones que responden a las necesidades del contexto colombiano, poniendo el conocimiento al servicio de la transformación social. Proyección social, con un trabajo de impacto humano, social y familiar, que aporta a la construcción de redes y relaciones sólidas y permanentes entre academia y sociedad civil. Pastoral y bienestar, que favorece el desarrollo humano e integral de nuestra comunidad universitaria. Su sede principal está ubicada en un sector central de Bogotá y se extiende a otras zonas de la ciudad. Además, la Unimonserrate cuenta con un campus virtual que le permite tener una propuesta pedagógica sin límites. Con instalaciones de excelente calidad y un notable calor humano, la Unimonserrate realiza una apuesta por brindar oportunidades de estudio a sectores de la sociedad colombiana anhelantes de educación y progreso. Su propuesta humanista se enfoca en formar excelentes seres humanos con una profesión. Calidad, calidez, diversidad y proyección son la impronta de nuestra institución y se ha mantenido así desde sus comienzos hasta la actualidad. Nuestra institución fue fundada en 1948 por la Sociedad Hijas del Corazón de María, quienes durante más de 65 años orientaron asertivamente este gran sueño educativo. Su crecimiento fue notorio, así que a partir del año 2014, la Arquidiócesis de Bogotá tomó el liderazgo con el fin de ampliar y continuar brindando un servicio educativo de calidad. La Unimonserrate cuenta con más de 12.000 egresados entre pregrado y posgrado, ubicados en entidades públicas y privadas, reconocidos por su labor profesional con un sentido humano y social. Junto a 19 colegios, la Unimonserrate hace parte del sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, una apuesta de la Iglesia al servicio de la educación de niños, jóvenes y adultos de la ciudad. La oferta académica de la Unimonserrate es diversa y está al alcance de todos. Escuela de Ingeniería y Tecnología, Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas, Escuela de Ciencias Humanas y Sociales, Escuela de Educación, Escuela de Posgrados, con la proyección de nuevas escuelas y programas. La intensa actividad académica se soporta en una infraestructura de calidad. La Unimonserrate cuenta con salones equipados con la mejor tecnología, amplias zonas verdes, canchas de fútbol, baloncesto y tenis, zonas lúdicas, gimnasio, capilla, biblioteca, auditorios y restaurante-cafetería.
que hacen de la Unimonserrate un espacio propicio para el aprendizaje. Internacionalización y alianzas estratégicas. La internacionalización es un eje transversal y una prioridad estratégica de la Unimonserrate. Esto se hace evidente en la promoción de la movilidad académica de su comunidad universitaria y el fomento de convenios interinstitucionales en el nivel nacional e internacional. Pastoral y bienestar. La Unimonserrate piensa en el bienestar personal, espiritual y profesional de su comunidad, pues ofrece espacios que aportan a su desarrollo integral. Unimonserrate, una institución educativa con proyección y cercanía. Era entonces el video promocional de la otra entidad, justamente apoyándonos, ayudándonos para que este congreso se lleve a cabo, tal como ustedes han visto que se está desarrollando. Faltan todavía algunos minutitos para que comencemos propiamente dicho lo que habíamos previsto, es decir, el final, pero ya queremos ir poco a poco presentándoles a quien va a hacer la clausura de este congreso. Y luego de la clausura les proyectaremos un video de los orígenes del centro bíblico. Ahí hay fotografías básicamente del primer año de actividades. Hay fotografías también que nos permiten pues revivir esos momentos cuando el centro bíblico comenzó, cuando el centro bíblico inició. Entonces vamos a ir ya poquito a poquito, mientras se van acomodando, proyectando justamente la imagen de el padre Luis Fidel Suárez Puerto.